vocês, alguém já viu aqui no Espaço Cultural? Não sei se vocês se lembram, mas aqui a gente tem algumas regras, né? Porque as obras que a gente tem expostas aqui não são nossas, são de outras pessoas, elas emprestam pra gente, então elas querem receber essas obras íntegras, tá bom? Esse aqui foi a primeira parte do Arecibo. Aqui, gente. Alguém aqui já tinha ouvido falar do Hélio? A gente estudou na escola sobre ele. Mas o que você já ouviu falar dele? A gente viu que ele gostava que as pessoas, tipo, entrassem junto da arte dele, que elas sentissem os prazeres da arte, né? Vocês? Ele fazia com que a gente quebrasse aquele pensamento. A arte não é só aquela coisa. Toque, sente, que a gente expressa. É mais ou menos o conceito de arte abstrata, né? Vocês já ouviram falar de arte abstrata? Sim. Que você vai dar um significado para essas formas, né? Que é justamente ele faz formas que não têm um significado exatamente, mas as pessoas que vão dar um significado. Vocês que vão olhar, vão dizer o que vocês sentem aqui, por exemplo, o que vocês veem aqui, o que vocês acham que pode ser? Eu acho que aquilo ali parece uma rodovia. Uma rodovia. Com vários. Pois é. É um movimento artístico que queria desconstruir a forma acadêmica de fazer arte. Que a forma acadêmica como era? Você desenhava o que você via, você pintava o que você via, você pintava uma árvore, uma casa. 3 primeiros quadros e depois observem esses daqui, esses 6. Tá? Eu quero que vocês notem as diferenças, tá bom? Ele foi mudando as formas. As formas, como é que tu acha que a sua árvore funciona? Esse aqui tá mais desenvolvido. Esse aqui tem mais forma geométrica puxada pro lado quadrangular. São mais simples, né? Aqui. Redondo. Mais detalhes. Mais detalhes. Vocês conseguem, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto. De tipo, porque essas cores estão mais escuras, dá a impressão que as formas estão mais juntas. Não sei se vocês sentem. E aí quando vai ficando mais claro, parece que elas estão mais divididas, né? Parece que tem mais espaço, né? Entre elas. E o Hélio vai falar muito dessa ideia do espaço. E nessa hora que vocês veem? É tipo aquele chama de Ou então pode ser também, se você. Ó, pode ser. A organização também. Dependendo se você olhar pra ele, já o sentimento que você tá sentindo na hora que você tá Sentindo, tipo, como você sente agora? tristeza, medo, raiva, paz, alegria, pra mim isso seria raiva. Aquilo pra mim é uma coisa. Em relação aos espaçamentos, pessoal, vocês acham que as formas elas são organizadas ou elas estão desorganizadas? tem uns que estão mais Elas organizados e outros não. elas estão tipo desconstrutivas, elas estão construtivas. Normalmente a gente vê coisas alinhadas. Elas estão fora do padrão, né? Então estão meio desorganizadas. Vocês percebem que ele não preenche o branco também? Ele deixa esse espaço vazio? Por isso que ele fala que é a primeira vez que as cores vão demonstrar a intenção de saltar para um espaço. Porque eu não sei se vocês notam, mas parece que está tendo um certo movimento. Vocês notam de evolução, de diferença? Que nos primeiros ele tipo queria preencher todo o espaço, né? Esse daqui ele tá deixando mais um espaço amplo, Estão mais espaçados, tá né? ocupando menos espaço. Está mais vazio. Mais ou menos uma roda, sei lá, Ah, parece uma flor, uma rosa, né? Parece que ele tem outros O passarinho dele. ele tá fazendo Parece um jogo que eu jogo da bolinha. um desenho de dimensões diferentes. É exatamente isso. Ele deixa mais espaçado, realmente, e é como se ele desse essa noção de perspectiva e tridimensão. Por exemplo, ele pegou o esquema, a gente tem mais esquema de Tucubará, ele pegou o esquema e como se a gente estivesse vendo agora de outro ângulo. Aqui a gente está vendo um pouco mais inclinado, aqui também, né? E o movimento, como é que
vocês veem o movimento desse quadro? É assim, ó. Agora, tá tipo assim, ó. Vocês acham que o movimento aqui é mais rápido ou mais lento do que o do Marciano? Mais rápido, né? Vocês conseguem perceber também essa ideia de perspectiva também quando tem os menores, os maiores, parece que as crianças são mais longe, né? As maiores mais próximas. Então, gente, a partir desses quadros aqui, que são os secos, as coisas realmente vão saltar para o espaço. Vocês veem que elas ficaram mais distantes, ganharam mais velocidade e elas vão saltar para o espaço nessas formas soltas no ar, que eles chamam de relevos espaciais, tá bom? Vocês podem dar uma olhada aqui, podem dar uma olhada todos os ângulos, tá bom, pessoal? Soltas no espaço. Ele fazia essas formas justamente para a gente ter para olhar para e ele vai falar de uma coisa muito interessante aqui, que é a relação corpo-tempo com a obra. O que vocês acham que é a relação corpo-tempo? Corpo-tempo. Corpo-tempo. Sacou e o tempo. Exatamente. Já colocaram vocês estão vendo uma coisa aqui que a cara está completamente diferente. Olha, esse aqui é mais laranjada, esse aqui é mais amarela, assim, ó. Por causa da luz, mas na verdade são a mesma cor, de um lado e de outro. Vocês acabaram de ver os relevos espaciais e esse aqui é o núcleo, tá bom? O que vocês têm de evolução, de diferença? Se vocês estivessem voando no espaço, assim, 3D, mas de diferente de são separados, né? Seria mais ou menos a mesma linha de evolução da Eles precisavam de um outro, exatamente isso. Tinham muitos núcleos e tinha um espelho embaixo. Porque se a gente olhar de baixo para cima, a gente vai perceber essas linhas aqui, tá? Na que a madeira está fazendo. Então as formas elas estão saindo dessa linha. Como se fosse literalmente a ideia de tridimensão. Saiu da bidimensão para a tridimensão. Então naqueles quadros que a gente viu em você, que eram só as linhas, é como se ele puxasse essas formas. E são formas inimagináveis que poderiam sair. Ele meio que expande nossa mente. Ou ele não pode ser visto como um herói, certo? De certa forma. Essa foto aqui é o cara de cavalo, que foi assassinado com 136 tiros, tá bom? E esse cara, ele virou um símbolo do Hélio, que era a foto dele, essa foto aqui estampada no morro, e escrito embaixo, seja marginal, seja herói. Ele questionava assim, se você visse por outra perspectiva, talvez esse cara não fosse tão ruim assim, né? Não só um marginal, certo? E a ideia desse bode era você pegar essa areia e ir enterrando o cara de cavalo, certo? Interessante, né? Profundo. Exatamente. E ali atrás a gente tem um poema da Clarice Lispector, que ela fala sobre o mineirinho também. Eu vou falar para vocês, que é esse poema, tá bom? Eu morri com ele, tá? É como se ela estivesse sentindo toda essa angústia, toda essa violência na sociedade, certo? Então ela questiona isso também justamente com ele, tá? Sobre a questão do mineirinho, que foi um filme muito violento, que chocou. E esse dos 136 tiros, foram em toda parte do corpo? Oi? Os tiros dos 136. Ah, do cara de cavalo? Foram. Absurdo. Então, essa foi a parte que você pode sentir. Deixa eu ver cá. Café. É só pra Só pra cheirar. A ideia é realmente uma brincadeira. Dá tá pra bom? sentir aqui já. dá pra sentir daqui. Era uma brincadeira, então você levava esse saco com você, a ideia. E aí, quando você se sentisse cansado, você respirava, sentia o cheiro do sacofático e ficava ligado de novo. Porque era cheiro de café, então você vai ficar ligado. Vai, Jéssica, vai. Mas, gente, isso aqui é um drag mesmo, tá bom? Mais ou menos como Japão, certo? E qual era a ideia? Vocês conhecem o Duchamp? Café da mãe mesmo. Que fez o Tom Victoria no banheiro, no Victoria no museu, uma roda de bicicleta. Pronto, a ideia do Duchamp era pegar objetos cotidianos e transformar em arte. Ele pegava objetos comuns, uma forma de bolo, botava areia e questionava. Será que isso é arte? Ele disse que é arte, certo?
Então ele diz que qualquer um também pode ser um artista. Ele diz que não há essa coisa elitista na arte. Que qualquer um... Exatamente, você pode ser um artista, qualquer pessoa pode ser um artista. E a ideia era também você brincar, você está modificando a obra. A ideia é você ter uma nova experiência sensorial com a Terra, tá bom? Porque você está num ambiente incomum de brincar com a Terra. Mila, por favor. E usando luvas. E aqui dentro, se vocês perceberem, tem uma sementinha de café também. Ele gostava de café. Tem o que, professor? Pigmento de quê? Pigmento de cor. De tinta, né? Aham. Uma coisa ali enterrada aqui. Tá bom? Nossa, que lindo. Então, ele também bebia muito disso. A senhora tem ideia de quantos artistas? E também de onde ele... Não. Ele que recolheu todos eles. Aqui também é aquela ideia do ready-made, tá bom? Da cor também, preso no lugar espaço. E ele acabou trazendo um costume com isso, tá? Ele fez a homenagem ao Valentim. Tem uma média de quantas conchinhas tem aqui? Não tem, nem contou. Parou, né? Pra contar pra ele. A gente fez uma versão mini lá embaixo. Se quiser pegar lá embaixo, pode. Aqui não pode tocar, tá? Mas lá embaixo pode. Aqui é o Libólide, que a ideia era brincar com as sensações também. Hoje a gente não pode mais mexer, mas antigamente a ideia era você abrir, você olhava o seu próprio reflexo e você botava a sua mão dentro, certo? Iam ter vários objetos que iam estar brincando com o tato, certo? Vários materiais, certo? E a ideia era você estar olhando a ok? Nossa! Você vê que tem duas cores diferentes, né? Aí da cor do lugar, depois se você tiver essas cores vão acabar se confundindo, parecendo a mesma cor, aqui não parece a mesma cor, não. Aqui também parece a mesma cor, são duas cores, tá? São duas realmente. Do jeito que a luz está posicionada, né? Esse aqui é a mesma cor, tem duas também. Não, é só um. Aqui parecem três cores, né? Aquele lado. São duas. A gente tem umas réplicas dos parangolés, tá? Porque a ideia dos parangolés. A cor saltou para o espaço, a cor foi presa no espaço, tornou-se interativa e agora a gente pode vestir a cor, certo? E ele dizia assim, quando você vestia um parangolé, é a incorporação do corpo na obra e da obra no corpo. Como se você agora se tornasse uma obra de arte, tá bom? E a ideia era você estar sempre rodeado de música, dançando, tá? Para você chegar ao que o Hélio chamou da música da dança, você poderia conseguir alcançar, certo? E aí vai dançar, pessoal. Calma, porque eu certo, pessoal? Agora você incorporou a obra de arte e a obra de arte incorporou você. Legal, dança, legal. Incorporem, gente, incorporem a arte. Vamos seguir, a gente tem muita coisa pra ver ainda. Não tem sala, pessoal. É mata alegre, tá? Só tem Fortaleza. Tem sensações assim com a terra. Pegar uma placa do cimento. Já tinha mexer com isso aqui, ó. Pessoal, ele chama isso aqui de contrabólide e diz que é o processo inverso dos bólides. A gente acabou de ver os bólides, né? O que vocês acham? Por que é o processo inverso dos Agora, bólides? nesse tipo assim, eu acho que ele queria representar aquele espaço que vocês têm o espaço desse quadrado. Só que tá transbordando, Qualquer tá indo pessoa pra lateral. pode mexer Pronto. e mudar isso aqui. Pronto. A ideia disso aqui é uma performance que ainda não tá feito, tá bom? Mas a ideia é a gente pegar esse quadrado, a gente pôr em cima de um lugar de terra, por exemplo aqui, na Unifor, sei lá. Aí você pega a terra de um lugar distante e você preenche esse quadrado em cima da terra. Então ele chama do processo de parangolés, quando a gente está incorporando a arte, aqui a gente está construindo e a outra pessoa está incorporando, ok? Legal. A tua é o quê? Meus cabelos. Olha que lindo. Ela subiu.
primeira vez. Tem muita gente, vamos de 3 Deixa eu em ir. 3, sei lá, Deixa eu ir primeiro. Devagar, calma. 3, de 3 em 3. Agora eu já vou. Posso ir? Nossa, que interessante. Aí vocês vão lá pro outro lado, pessoal. Quem já passou, fica aqui. Muito bom, né? Então não interativa, certo? E a única regra desse jogo é você vestir uma camiseta colorida como se você fosse uma cor, certo? É como se você fosse uma cor e estivesse interagindo com o quadro que agora são todos no espaço, certo? E aí todo mundo pode vir aqui e jogar, tá bom? Tá? Que eram aulas que você podia entrar, você podia ter experiências sensoriais, tá? E ele quis